minutinhos. Vou aproveitar esses 3 minutinhos para ir ao banheiro e já venho, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Muito bem-vinda. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Ades? Tudo. Oi, Guilherme. Ana. Oi, Flávia. Oi, professora Cláudia. Bom, Ana. Bem? Tudo bem? Tudo certo. Boa noite aí a todos e todas. Augusto, pode entrar, Augusto, por favor? É assim que a professora Silvia estiver retornando, a gente vai começar a pedido da professora bem no ponto, pontualmente, como se diz. Eu vou fazer uma saudação em nome do CDA e da Faculdade de Direito e depois passo a presidência ao Augusto, pode ser? Tranquila, professora. Tá. Perfeito. O Augusto... De volta. Perfeito. O Augusto tem condições de colocar a câmera, Augusto? Não estou vendo. Bom, vamos esperar a entrada do professor Augusto. Senão já... Pelo meu relógio ainda falta um minutinho, Ades. Sim, 1 minuto, professora. Isso. Boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos. Um momento... está aí o professor Augusto. Tudo bem, professor Augusto? Bem-vindo. Muito obrigada. São tempos difíceis, né? Então... Pode começar, professora. Já está no horário? Perfeito. Bem, então, em nome da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu dou as boas-vindas a todos. A direção gostaria de externar, em primeiro lugar, obviamente, a sua solidariedade a todas as vítimas da enchente, dessa calamidade pública que cometeu o estado do Rio Grande do Sul. Mas é necessário que a vida siga, que haja todo esse esforço, né? Nós estamos recebendo na Faculdade de Direito a OAB, e sua campanha de doação para as enchentes. Convido a todos a irem visitar o nosso antigo balcão do consumidor, não é, professora Ana Paula, que hoje é a central da campanha das enchentes da OAB, para a nossa honra e alegria, assim como os trabalhos que estão sendo realizados pelo nosso centro acadêmico, também, né, e todo o observatório das consequências jurídicas das enchentes, que une todos os professores da faculdade para o enfrentamento dessa crise, não é? Mas é importante continuar, e nesse sentido, com a autorização do nosso pró-reitor de pós-graduação, nós vamos fazer essa aula aberta da especialização, o novo direito do consumidor no mercado digital. Então, agradeço muito aos organizadores desta aula aberta, que também, ao mesmo tempo, é uma conferência do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, a ADES, a Heide, a Ana Paula Ates, o Guilherme Musselin, enfim, todos os envolvidos, para que pudéssemos festejar, de certa forma, ou refletir, melhor dizendo, acho que não é época de celebração, mas de reflexão, sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é hoje, dia 5 de junho. Não é? Então, queria agradecer em nome da direção, não só aos alunos, que se fazem em grande número presentes, e este vídeo ficará à disposição de todos, gravado, que está sendo, né? Mas em especial ao professor Augusto Jäger Júnior, nosso presidente, que lidera um importante, que nos orgulhamos muito, importante projeto sobre vulnerabilidade agravada urbana das populações aqui metropolitanas da bacia do Guaíba, frente a desastres climáticos. Esse projeto nós levamos junto com o valoroso IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Então, professor Augusto, nosso presidente, receba aqui os nossos agradecimentos por mais essa contribuição à reflexão sobre os desastres. Queria agradecer de forma muito especial também, não só aos organizadores, mas às nossas palestrantes de hoje à noite. A professora Silvia Capelli, que dispensa apresentações, mas é nosso grande nome em direito ambiental no Rio Grande do Sul, se me permite, Silvia, e dizer um dos maiores nomes no Brasil, ela que coordenou a Abrampa e tantas iniciativas latino-americanas, na OEA, inclusive a Convenção de Escazú tem também a sua mão ali, não é? E a sua contribuição. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem muito a agradecer à professora Silvia Capelli, que foi, durante muitos anos, com o saudoso professor desembargador Eládio Lecei, a grande líder do nosso curso de Direito Ambiental. Temos que retomar esse curso, né? Mas, no momento, agradecemos a sua contribuição ao direito, curso do Direito do Consumidor. Queria saudar e também agradecer muito a presença da professora doutora Flávia do Canto, que é a nossa madrinha do Balcão do Consumidor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi no tempo do seu pós-doutorado aqui no URGS, que tanto nos orgulha, que podemos organizar o Balcão do Consumidor. Nesse sentido, dou a boa notícia que a Defensoria Pública, através do defensor Felipe Kirchner, vai aportar recursos para a última organização, inclusive de uma sala de simulações e audiências na Faculdade de Direito para beneficiar o projeto do Balcão do Consumidor. Recebi ontem essa notícia maravilhosa, no meio dos acordos com alguns bancos, o Balcão do Consumidor vai ser beneficiado e com isso poderá ter ainda melhor atuação. Professora Cláudia, está cortando um pouco o seu áudio. Seu áudio está cortando. Está cortando meu áudio. Eu peço desculpas. Eu, então, passo sem mais delongas, agradecendo muito a todos, a presidência, ao professor Augusto e Júnior. Por favor, professor Augusto. Boa noite a todos, espero que me escutem bem. Estou em casa, peço desculpas já antecipadamente por algum grito, alguma conturbação aqui na minha residência. Minha saudação à nossa diretora, a professora Cláudia Lima Marques, também às palestrantes já nominadas, aos nossos colegas Guilherme e Ana Paula. Recebam todos também a minha solidariedade, os nossos alunos, que certamente podem ter sido atingidos também. Estamos nesse esforço, então, de retomada. Relato também que hoje à tarde, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da URGS, foram aprovadas as normas que disciplinam a forma, né? O que vamos fazer com esse período em que ficamos sem aula. Mas ainda não há uma definição sobre quando vamos retornar. Enfim, o calendário ainda não foi reformado. Mas nós já temos agora aprovadas as bases do retorno, né? E esta é uma situação que a discussão dessa norma apontou um tanto diferente do momento da pandemia, em que não se podia encontrar. Agora as dificuldades são muito outras. Mas eu também quero cumprimentar a professora Cláudia pelo esforço, por ter colocado a Faculdade de Direito à disposição de muitos órgãos do Estado do Rio Grande do Sul e dessa cadeia de solidariedade que pudemos observar a Faculdade de Direito liderou na sua perspectiva, especialmente com a OAB e com a recepção lá de doações e também o oferecimento de suporte jurídico através do observatório à URGS, que teve áreas afetadas, como a Faculdade de Educação e também os seus estudantes e professores, e que emprestou a Exefid, né, para a prefeitura, enfim, para acolher um número que chegou a 800 desabrigados. Bom, mas nós estamos hoje, então, com essa iniciativa de retorno do curso Novo Direito do Consumidor em Mercados Digitais, neste dia, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que não nos faz apenas
saudar, né, mas também refletir sobre a nossa atuação, sobre a nossa condição de integrante de uma sociedade, de um meio. Devo também fazer uma rápida consideração sobre as conferências CDA, né, o Centro de Estudos Europeus e Alemães, é presidido aqui numa parceria com a PUC e a URGS pela professora Cláudia Lima Marques, que lidera um conjunto de 70 professores, de 29 programas de pós-graduação na URGS, com financiamento do governo alemão através do DAD. Isso precisa sempre ser dito no começo das nossas apresentações, porque realmente somos muito gratos também a essa agência de financiamento pelas oportunidades que nos dá. E, como mencionado pela professora Cláudia, também podem ver no nosso cartaz o símbolo da CAPES, que patrocina, em alguma medida, projetos e também pós-doutorandos, a exemplo da colega Ana Paula Ades, que está aqui, num projeto de vulnerabilidades de medidas não referenciadas, não físicas, como a Ana Paula sempre não estruturais, como a Ana Paula sempre me explica, né, que nós estamos desenvolvendo na Faculdade de Direito junto com o IPH. Bom, assim saúdo a todos, então, e declaro aberto essa sessão. Não sei se já faço a apresentação das nossas palestrantes. Não sei se a professora Ana Paula não pode apresentar as palestrantes, ou acho que ficaria muito bonito, os nossos alunos agradecendo. Então, boa noite a todos. Já que a professora Silvia Capelli tem um compromisso logo mais, né, eu vou começar apresentando a professora doutora Silvia Capelli. Ela é procuradora de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, junto à 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, diretora de Assuntos Internacionais do Instituto Direito por um Planeta Verde, é ex-presidente do Instituto Direito por um Planeta Verde, ela é ex-presidente da Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente, coordenadora da Revista de Direito Ambiental, da editora Revista dos Tribunais, coordenadora acadêmica do curso de pós-graduação em Direito Ambiental da URGS, membro da Comissão de Direito Ambiental da UICN, que é, depois a professora explica a sigla, professora de Direito Ambiental, possui graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em Ecologia Humana pela Unicinos e atualmente cursa doutorado na Universidade de Buenos Aires. Então, professora Silvia Capelli, eu lhe passo a palavra, já dizendo de antemão que é um grande prazer ter a sua participação aqui hoje, que nos honra muito a todo o corpo docente e discente da URGS. Gente, boa noite, muito obrigada, muito bom estar aqui entre amigos. Eu queria saudar a professora Cláudia Lima Marques, diretora da Faculdade de Direito da nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Augusto, a Ana Paula, a minha debatedora, não, a minha colega de painel aqui, a da doutora Flávia, e o Guilherme, tá? Eu vou fazer uma exposição de uma apresentação, e aí só queria que me ajudassem a colocar aqui. Se a Ades estiver por aí, puder disponibilizar a minha apresentação aqui, Ades, para que eu possa passar os slides. Perfeito, muito obrigada. Deixa eu só voltar aqui. Professora, já lhe passa como apresentadora, tá? Daí a senhora pode mexer no material, tá? Por favor. Bom, até que a Ades faça isso, então, eu queria dizer que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e a apresentação que eu tenho para fazer aqui é uma explanação a respeito do que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem feito a partir das mudanças climáticas e dos recentes desastres no Rio Grande do Sul, tanto do ano passado quanto deste. Acho que agora eu já estou habilitada, eu vou para o início, então. Sim, já está habilitada. Obrigada, Ades. Bom. Ok. Então, esse é o tema da minha fala, tá?
Eu vou apresentar a atuação do Ministério Público, mas todos vocês vão perceber que, além de apresentar a atuação do Ministério Público, isso aqui vai se refletir, na verdade, nos problemas que estão sendo enfrentados, nos desafios e nas oportunidades para toda a sociedade. Eu falo na perspectiva do Ministério Público porque eu sou coordenadora do Gabinete de Mudanças Climáticas, o Gabi Clima, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, nessa perspectiva, eu fiz o levantamento do que o Ministério Público tem feito agora na crise, tá? Bom, o que acontece? O Rio Grande do Sul, ele é uma área propícia a condições severas do tempo, tá? Tanto pela sua geomorfologia, também porque existe uma circulação atmosférica que faz com que o Rio Grande do Sul seja afetado. Nós falamos aqui no IPH, né? Eu visitei o IPH e os modelos apresentados pelo IPH revelam que o Rio Grande do Sul será afetado em médio e longo prazo, são perspectivas de 50, 100 anos. Nos mapas mundiais, o Rio Grande do Sul será afetado por chuvas. Então, o que vai acontecer vai ser secas na Amazônia, altas temperaturas no centro-oeste e sudeste, que foi o que aconteceu agora, né? E chuvas no Rio Grande do Sul, tá? Isso vai ser uma característica, infelizmente, nossa, que vai se suceder ao longo dos anos. Se vocês lembram, em 2021 e 2022, nós fomos assolados por uma estiagem prolongada, com perdas de safras, e só se falava em estiagem, até que o fenômeno do El Niño chegou no ano passado, em junho, tá? E com eles iniciaram esses desastres relacionados a ciclones, enchentes e tempestades severas, tá? No ano passado, nós tivemos 3 ciclones extratropicais, principalmente nos meses de setembro, outubro e novembro. Do lado esquerdo da tela, vocês podem ver os desastres relacionados às chuvas. Em marrom está o que aconteceu no Rio Grande do Sul, números, né? E em amarelo, o comparativo com o Brasil. E aí, então, já dá para ver que as chuvas já representavam um desastre comparativamente e proporcionalmente muito grande do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Naquela ocasião, principalmente em setembro, as enchentes se concentraram na bacia do rio Taquariantas. O rio Taquariantas, ele tem uma peculiaridade de que ele recebe as nascentes da serra, onde choveu muito e tem chovido muito durante todo o ano passado, e a profundidade do rio Taquari é muito grande. Isso faz com que a velocidade das águas seja muito rápida e que os desastres tenham características de inundações muito fortes, afetam muito a vida, o patrimônio, e são rápidas, ao contrário do que acontece aqui na bacia do Guaíba, Porto Alegre e região metropolitana. Então, o primeiro desastre importante aconteceu em setembro do ano passado. Isso levou o Ministério Público, a partir do seu chefe, Procurador-Geral de Justiça, a criar um Gabi Clima, o Gabinete de Estudos Climáticos, que eu estou coordenando, mas que é formado por vários centros de apoio, que já demonstra que a mudança climática e o desastre precisa ter uma visão necessariamente multidisciplinar e, eu diria mais, interdisciplinar, porque existem pontos de conflitos. Nós estamos acostumados no direito a trabalharmos com direito do consumidor, direito do meio ambiente, direito urbanístico, direito de família, direito da infância, direitos humanos, e isso não se revela mais possível diante do cenário da mudança climática. Porque mudança climática não é só meio ambiente, não é só urbanismo, não é só saúde. Mudança climática é tudo isso junto e misturado. Tá? Então, isso causa um problema muito grande, porque muitas vezes esses setores que trabalham nesta atribuição, digo, Ministério Público, Judiciário e outras instituições divididas em setores por matéria, normalmente não se conversam. E, às vezes, existem até pontos de conflito, por exemplo, conflitos constitucionais entre moradia e preservação ambiental, é um exemplo clássico. Né? Então, essa questão da mudança climática e do desastre necessariamente enseja uma
comunicação e uma atuação conjunta. E por isso esse Gabi Clima é formado por centros de apoio no Ministério Público. O centro de apoio é o órgão que faz a política institucional, que faz a capacitação dos membros na área, nas respectivas áreas. Então, são formados pelo meio ambiente, urbanístico, de direito urbanístico, direitos humanos, consumidor, patrimônio público, porque agora também a gente tem que ver a lisura dos decretos de calamidade pública, a destinação correta dos recursos recebidos, né, e outras tantas coisas que vocês vão perceber. Além disso, é formado por 2 promotores de justiça da Bacia do Taquariantas, que foi onde começou a crise, uma promotora, que é a doutora Annelise Stegleder, de Porto Alegre, da promotoria, e o coordenador do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público. Bom, quando a crise não tinha começado, eu digo a crise desse ano de maio, nós tínhamos feito um planejamento. Nesse planejamento, nós tínhamos 4 eixos, 2 internos, 2 externos. Os internos diziam respeito à necessidade de nós comprovarmos práticas ecologicamente sustentáveis como modelo interno da instituição. E para isso, então, nós desenvolvemos e estamos fazendo o levantamento dos gases de efeito estufa ou da emissão de carbono da nossa sede, em 3 escopos, né? E o escopo 3, que é o que a gente começa a realizar agora, está dando muito certo isso, é bem amplo, ele envolve todos aqueles que chegam e saem da sede, inclusive nós, membros e servidores. Que tipo de carro a gente usa, qual é o combustível, qual é o gasto, assim, é um estudo bem mais aprofundado, tá? Outro eixo interno é a compra de energia sustentável no Mercado Livre, que existe agora a possibilidade de você não ficar atrelado à CE, né? Então, se pode comprar energia no Mercado Livre. Só que essa energia que nós vamos comprar é uma energia limpa. Então, a gente tem que fazer a opção pela energia limpa e nós vamos fazer isso, tá? E nesses mais 2 eixos externos está o diagnóstico da situação do Estado, né? Porque como que a gente vai trabalhar se a gente não tem o diagnóstico da situação do Estado em relação à prevenção e à mitigação e adaptação para mudanças climáticas. E, por último, nós entendemos já desde o início que havia necessidade de capacitação dos membros da Defesa Civil dos municípios. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece com a indicação desses membros é que eles são indicações políticas em cargo em comissão e que se renovam a cada fim de mandato dos prefeitos. Então, a gente entendeu que era necessário qualificar essa atuação da Defesa Civil nos municípios. E aí chegou nos atropelando maio de 2024. Tá? E este evento de maio de 2024 é considerado como um dos maiores eventos, desastres naturais, né, do Brasil. O Rio Grande do Sul, segundo fontes que ainda não foram divulgadas, mas fontes internas, já perdeu neste mês 60% da sua arrecadação. Isso vai gerar um impacto de pelo menos 0,3% no PIB do Brasil, né? E o Rio Grande do Sul vai demorar muito para se recuperar, muito, muito. Ou seja, é sem dúvida nenhuma a pior tragédia que nós já vivemos. Inclusive, em termos de comparativo, nós não temos comparativo anterior, essa é a maior enchente, por exemplo, em Porto Alegre. A única comparação que tínhamos era a enchente de 41, onde o Guaíba atingiu 4,76 metros, e dessa feita o Guaíba subiu 5,33 metros, o que é o maior recorde já vivido. Ou seja, estamos nós vivos neste momento, testemunhando um fato histórico que será lembrado por muitas gerações. Aqui algumas fotos do centro histórico, do Vale do Taquari, em Lajeado. Aqui os desastres em maio, vocês podem perceber que em setembro do ano passado era tudo muito concentrado no Vale do Taquari, e agora nós temos todo o estado afetado, todo o estado afetado. É uma coisa muito impressionante isso. Aqui, nesse slide, vocês vão ter as cotas de inundação dos rios que contribuem para a chegada da água no Guaíba.
tá? Que são os rios Jacuí, Sinos, Taquari, não enxergo aqui porque estou sem óculos, mas é o Jacuí, o Taquari, os Sinos e o Caí, tá? E aí, do lado esquerdo aqui, nós temos as cotas de inundação deles e o que aconteceu agora em maio. Então, vocês vejam, por exemplo, que nós temos aqui no Rio Taquari 30 e tantos metros, né, de elevação. É algo realmente muito impressionante. Neste slide, nós temos a cronologia dos desastres, onde vocês podem comparar os desastres que ocorreram mais recentemente no Rio Grande do Sul, quais sejam os do ano passado e os de maio. E olhem o crescimento exponencial que tivemos em relação a municípios afetados, a desabrigados, a desalojados, óbitos e situação de emergência. Nós temos aqui, gente, somados desabrigados e desalojados, 600 mil pessoas. Considerando que a população do Rio Grande do Sul é em torno de 600 mil pessoas, né? Considerando que a população do Rio Grande do Sul é de 11 milhões de pessoas, nós temos aí muita gente afetada por esse desastre de maio. Bom, quais foram os principais problemas que a gente detectou, tá? Insuficiência de estações meteorológicas, tá? Tudo sucateado, tá? Insuficiência de radares, nós só temos 2 radares, nenhum deles é potente e eles não se comunicam entre si, de maneira que tem que se usar, por exemplo, informações do radar que faz o controle do tráfego aéreo. Então, assim, tudo é quase como uma comunicação cortada, tá? E isso gera uma insegurança muito grande. Tá? Uma insegurança muito grande. Vejam do lado direito aquela lâmina que foi uma publicação da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, agora nos últimos dias, e que mostrava a mancha de inundação da região metropolitana de Porto Alegre. Qual o problema dessa mancha de inundação? Ela parece maior do que ela é maior do que realmente aconteceu, porque ela não leva em consideração o relevo topográfico do estado. E por que não leva? Porque a gente não tem o estudo da topografia do estado. Então, assim, a gente tem uma crise grande de informação. E eu vou chegar lá, vou tentar ser o mais rápido possível, eu estou controlando meu tempo, eu estou atrasadíssima, tá? Nós não temos dados em tempo real, falta de monitoramento correto, falta de um sistema, cada um tem uma informação, o sistema do Serviço Geográfico Brasileiro tem uma informação, a sala de situação do Estado do Rio Grande do Sul, onde tem a meteorologia e tudo mais, tem outra. Então, às vezes, os municípios ficam perguntando, como é que está aí? Outro, como é que está lá? Então, porque às vezes não tem crédito na informação produzida oficialmente. A informação no ano passado foi muito criticada por chegar de forma muito atrasada também. Tá? Bom, aí o que fez o Ministério Público, né? O Procurador-Geral, hoje, ele é promotor de justiça do meio ambiente, então ele tem toda a sensibilidade para isso, né? A primeira coisa que foi feita foi as autoridades, presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, Defensoria Pública, todos se reuniram para tentar traçar uma estratégia lá no início. Se conseguiu que o Conselho Nacional do Ministério Público recomendasse aos ministérios públicos que os valores fossem transferidos para o Fundo de Reconstrução de Bens Lesados aqui do Rio Grande do Sul. A sede do tribunal inundou, a sede do Tribunal Regional Federal inundou, a nossa sede inundou, tá? A Defensoria Pública inundou. O que aconteceu com isso? Nós perdemos todos os nossos processos, os nossos sistemas operacionais. Caiu o EPROC do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por exemplo, os funcionários tinham que subir 4 andares para colocar óleo diesel num gerador para que o EPROC não caísse. De 4 em 4 horas. Tá? Então, o que fez o Ministério Público? Começou a se comunicar com a sociedade através do Instagram, que era o que dava para fazer. Logo em seguida, já dividiu o estado em 10 regiões e colocou um coordenador de centro de apoio de área, junto com um corregedor,
e aí começou cada promotor se dirigir a esses coordenadores regionais que passavam a informação para mim, como coordenadora do Gabi Clima, que passava a informação para o Procurador-Geral de Justiça. O pessoal trabalhando em várias frentes, tá? Nós já vamos ver quais são. Todos os dias... Bom, aí o que eles fizeram? Eles foram para uma sede que não tinha sido inundada, que é a sede da Santana. Começaram a se formar grupos de voluntários, se criou uma central de recebimento de doações na garagem. Todos os dias, promotores e procuradores de justiça saíam para visitar abrigos, para fazer resgates com botes de pessoas, de animais. Então, no início, foi uma coisa assim, dia a dia, né? E se centrou em 3 eixos. Todos os dias eles saíam de manhã, recebiam uma palestra, aliás, do nosso colega Paulo Valério, da Alpai Moraes, que é especialista em mediação. E na volta, tipo, no final da tarde, eles voltavam e traziam aquela informação que eles tinham recolhido dos abrigos. E aí eles criaram, por exemplo, aplicativos, tá? Para saber o que os abrigos precisavam. Tanto os abrigos de pessoas quanto os abrigos de animais. Tá? Então, tu vê que tudo isso aconteceu entre 1º de maio e 31 de maio. Se desenvolveram 2 aplicativos internos e mais 2 em parceria. O Ministério Público correu e firmou convênios com o Google, com a Meta, com o Facebook, com o Instagram. Aí estão alguns exemplos de como esses apps funcionam. Aí depois, dentro de um comitê de crise, tá, se começou a trabalhar já pulverizadamente, tá? O que os abrigos precisavam, combate às fake news. Há muitas fake news, infelizmente, gente, infelizmente, como atrasa o trabalho das pessoas, esse tipo de coisa, né? PIX falsos, então se copiava mais ou menos o logo da Defesa Civil e fazia com que as pessoas destinassem por carry code a destinatários falsos, né? Ou mesmo desvios de doações. Essas famosas vaquinhas, tem muitos influenciadores na internet. Tem influenciador na internet que arrecadou, que na época, no mesmo dia, tinha mais dinheiro do que a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, né? Preços abusivos, não sei se vocês se lembram, no início da crise, os postos de combustíveis aumentaram os valores, se formaram filas para abastecer, né? Preços abusivos de água. Teve aquele famoso caso do condomínio que comprou um caminhão-pipa, cuja água era do DEMAI, mas foi vendida a metro cúbico caríssimo, né? O Ministério Público conseguiu a isenção de tarifa de água e esgoto por 3 meses e também conseguiu com que as companhias de telefonia celular compartilhassem os seus sinais. Por exemplo, quando a gente fica numa crise dessas, fica sem luz, fica sem água, fica sem internet. Então, muitas pessoas ficavam lá com o seu telefone no 3G. Eu só pego Vivo. Eu só pego Claro. Eu só pego TIM. Então, conseguiram se reunir e dividir por um tempo esses sinais. Declarações de calamidade pública. Teve município, por exemplo, que não tinha calamidade pública e que decretou. Tá? Resgates de animais, identificação de desaparecidos, aperto na segurança pública, porque, por exemplo, se descobriu através da inteligência que alguns abrigos estavam sendo dominados por facções do tráfico de entorpecentes, né, que migraram para receber PIX falsos, para receber doações e para revender, né, substituindo os seus depósitos de drogas que haviam sido inundados. Né? Nas áreas de risco, recomendações para os municípios para que não deixassem as pessoas ficarem em áreas de risco, que não aprovassem loteamentos, reconstruções em áreas de risco. No meio ambiente, houve um problema com o Conselho Federal de Medicina que exigia que, para que houvesse a castração dos animais, tivesse que haver a autorização do tutor. Só que o tutor desapareceu, o animal estava abandonado e precisava ser castrado, precisava receber um tratamento, às vezes de uma cirurgia, e havia muitos voluntários, e ainda há muitos voluntários, e veio um grupo de médicos veterinários de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é exemplo no Brasil de castração, e eles não conseguiam castrar os animais, porque havia essa recomendação do Conselho Federal de Medicina, então o Ministério Público teve que fazer uma nota técnica.
Recomendações no caso de desassoreamento também dos rios. Aliás, surgiu uma fake news que o Ministério Público era o responsável pela enchente, porque tinha proibido o desassoreamento de alguns rios. Depois eu poderia, se tivesse tempo, comentar sobre isso. Também foram retirados idosos de lares de longa permanência acometidos pela enchente. Se buscou facilitar o recebimento e a formulação de certidões de nascimento, e também se fez um diagnóstico da situação das escolas que foram inundadas. Na saúde, se fez o Acolhe MP, se fez cartilhas de como limpar a casa, de quais as doenças que poderiam ser acometidas, de quais as vacinas que deveriam ser tomadas, se abriu um canal de atendimento para servidores e para membros com psiquiatras, não só do biomédico, como foi feito um convênio com psiquiatras para que essas pessoas fossem atendidas, porque um dos grandes problemas, tá, é o problema mental que acontece com a crise. Tá? Eu, por exemplo, eu fui uma desalojada. A minha água inundou, a minha casa inundou totalmente, e hoje eu estou usando o quarto e a cozinha, que é o que eu posso usar na minha casa, né? Porque ela foi totalmente inundada, agora está limpa, mas houve perdas imensas, tá? Então, quer dizer, a saúde mental da gente, no início eu posso testemunhar, tu fica muito atrapalhado, tá? Tu não sabe para que lado que tu vai, o que tu limpa, o que tu recolhe, né? Eu tive duas situações, a primeira que foi que o lago foi enchendo lentamente, eu consegui mais ou menos organizar as coisas em 1 dia e meio, só que depois de limpa a minha casa, quando eu voltei para Porto Alegre para trabalhar, porque eu me alojei na praia, quando a minha casa foi limpa, que eu voltei, entrou um pico do Guaíba numa sexta-feira e eu tinha que desligar a geral, eu estava sem galocha, estava no primeiro andar trabalhando, né, em reunião, e tive que recolher às pressas as minhas coisas, e por sorte estava chegando alguém para colocar sacos de areia de forma atrasada, e que eu gritava na janela pedindo para desligar a geral, para eu poder descer e para que ele me alcançasse uma galocha para eu não ser eletrocutada. Então, quer dizer, todas essas coisas geram uma perturbação muito grande. E isso que eu sou uma pessoa que tenho condições de arrumar a minha casa. Agora, pensem essas pessoas que perderam tudo. Então, situação de luto, né? Eu imagino assim, ó, a gente foi bombardeado, e está sendo ainda, né, de notícias todos os dias. Isso gera um luto profundo, uma perda coletiva, né, de todo o Estado. Isso é uma questão muito importante para ser tratada no desastre, né? Bom, houve muita cooperação entre ministérios públicos, enfim, aqui cartilhas, tá? Protocolos de atuação, tudo. Eu estou contando isso, tudo aconteceu em maio, é só para vocês verem como a dor faz com que a gente progrida rapidamente, né? Porque a necessidade é essa, né? Protocolos, instruções para instalação e funcionamento de abrigos provisórios, tá? Alguns exemplos de atuação. Protocolo, aí vocês têm o QR Code, vocês podem apontar o celular aí para terem acesso a esses documentos que eu estou falando, tá? Protocolo de atuação na fase de recuperação dos desastres, feito pelo Centro de Apoio de Urbanismo. Cartilha sobre a ocupação de áreas de risco, também tem QR Code, é outro documento. Dá um tempinho. Informação sobre moradias temporárias. O material já está disponível para vocês, então se não conseguirem pegar agora, tá? Aí tem QR Code também, a cartilha com orientações básicas para o resgate de animais domésticos abandonados ou perdidos. Nota técnica sobre a castração e adoção, que eu acabei de falar a vocês, problema que houve com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, cartilha com orientações para destinação de resíduos sólidos, tá? Porque agora nós vamos ter lixo por muito tempo, tá? Muito desse lixo é contaminado, isso aí é amplamente noticiado, né? Então, orientação para isso. Cartilha de cuidados preventivos, a questão da saúde, né? Como é que tu tem que limpar a casa, qual é o teu EPI, quais são os produtos que tu tens que buscar no mercado para limpar a casa, né? Porque não é só limpar o chão, tu tem que limpar a parede, tu tem que descartar e colocar fora um monte de coisas, né? A cartilha sobre o apoio emocional,
Vejam quanta coisa que a gente não pensou que a gente teve que fazer. Questão da busca e alcance de certidões de nascimento para as crianças, as pessoas saíram de casa correndo. Aqui no Guaíba foi mais fácil, mas em Eldorado e em Canoas, isso aconteceu muito rapidamente. As pessoas perderam os seus documentos. A questão do abuso, né, sexual que às vezes ocorre dentro dos abrigos, as mulheres e as crianças e adolescentes. Os impactos na educação, eu já falei sobre os abusos, serviço de proteção, assistência social, a questão da insegurança alimentar nos abrigos, porque, gente, o que vai acontecer, tá, de agora por diante, tá? Eu sei disso porque eu converso muito com o pessoal da Defesa Civil de Santa Catarina. Agora está todo mundo comovido, tem muito voluntário. Só que tem muita gente que vai demorar muito tempo para voltar para casa e muitas não terão casas para voltar. Elas vão ter que ficar nos abrigos. E elas vão ficando nos abrigos e à medida em que o tempo vai fazendo as pessoas, aquele assunto não ser mais o do todo dia, como era a guerra na Ucrânia, por exemplo, no início, a quantidade e a qualidade dos alimentos que vai ser endereçada aos abrigos vai diminuindo. Não só a quantidade, como a qualidade. Então, é preciso ter um olhar atento e é preciso que a comunidade, que a sociedade fiscalize isso, porque isso já aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina, e isso vai acontecer aqui conosco. Né? Bom, sobre o direito do consumidor, aproveitando aqui, né, tem um artigo na intranet que vocês podem pegar no QR Code, que eu achei muito interessante, do coordenador do Centro de Apoio do Consumidor, que é o Dr. André Marquesan, e ele fala nesse artigo sobre os seguros, que é uma coisa muito importante, né? A maioria das pessoas não faz. Aliás, segundo a minha agência seguradora, somente 2 seguradoras fazem seguro contra alagamento e inundação. Uma delas é a minha seguradora. Eu tinha, evidentemente, porque moro em frente ao Guaíba, então eu tinha que fazer seguro. Funcionou, mas não vai cobrir 50% do meu prejuízo. Tá? E seguro residencial, segundo a minha agência, máximo 50 mil reais, seguro empresarial, máximo 100 mil reais. Então, isso aqui é muito pouco frente aos prejuízos. Tá? Estou terminando, os desafios, tá, são imensos, tá? A ausência de integração com relação a sistemas, né? Nós estamos numa república federativa, então a gente tem defesa civil nacional, defesa civil estadual, defesa civil municipal, tá? Nós temos, às vezes, concorrências políticas entre quem deve fazer as coisas, né? Por exemplo, a gente não pensa o município, a gente não pode pensar mais o município como um município. Pensem ali no Taquari. Olhem o orçamento de Mussum e olhem o orçamento de Lajeado. Como é que Mussum vai conseguir reagir ao desastre da mesma maneira que Lajeado, que Estrela? Isso é impossível. Então, é necessário que se criem órgãos intermediários entre o Estado e os municípios, como um órgão supramunicipal que vá além do consórcio entre os municípios, porque o consórcio dos municípios, por exemplo, na região de Lajeado, me disse o promotor, eles não conseguiram fazer o consórcio porque eles brigavam em relação ao pedágio, onde ia ficar o pedágio, qual era o valor do pedágio, que é uma coisa muito, hoje, menor. Imagina com relação a um tema como esse, que demanda investimentos, enfim, uma série de planejamentos a médio prazo. Tá? Outra coisa que aconteceu muito, tá, que é um desafio, é o aparecimento de oportunistas, tá? E de soluções mirabolosas. Eu fui, por exemplo, numa audiência pública em Mussum, em fevereiro desse ano. Bom, é claro que o povo estava afetado, tinha prejuízo, sabe? Mas não se conseguia falar sobre soluções baseadas na natureza, por exemplo, parques inundáveis, sabe? As famosas cidades esponja chinesas, né? Os ambientalistas estão falando, nós temos tudo aqui, nós temos que preservar os nossos banhados, nós temos que preservar as áreas de várzea. Não é à toa que aqui na Avenida Beira-Rio todas as canchas estão inundadas. Isso está preparado para ser assim. Isto é uma ala de contenção de enchente. Isso serve para isso. E isso é uma ideia que precisa ser utilizada por municípios. Devem ser preservadas as áreas de preservação permanente.
né? A gente tem que mudar a nossa cultura. Eu sempre falo isso, tá? A gente tem que entrar na cultura da mudança climática. E essa cultura da mudança climática não é só apontar o dedo para o Estado, para o município e para a União e para dizer o que eles têm que fazer por nós. Eles têm que fazer muito por nós, mas nós precisamos participar e mudar essa nossa cultura também, né? Não temos tempo aqui para falar, mas nós somos envolvidos diretamente nisso. Isso é uma coisa global, mas também nós temos que colaborar, né, com isso. Nós tivemos muitas perdas ambientais na nossa legislação estadual nos últimos tempos, isso é fato. Não é uma ambientalista que está falando isso, é uma pessoa que acompanha a legislação ambiental, né? E quando essas cidades forem reconstruídas, e quando bairros tiverem que ser realocados, que se use esse espaço de forma realmente aliada à mudança climática, aliada ao que pode acontecer depois, né? E que haja uma fiscalização do poder público para que essas áreas não sejam invadidas posteriormente, quando todo mundo esqueceu da enchente, né? Então, o meu horário está completamente estourado. Eu só queria dizer que a dor constrói, né? E que a dor ensina muito para a gente. Eu tenho certeza que nenhum gaúcho será o mesmo depois disso, tá? Depois disso. Os exemplos positivos de voluntariado são inesquecíveis, de pessoas que tinham veículos altos, 4x4, pessoas que tinham barco, que tinham jet ski, né? Pessoas vocacionadas à causa animal. Aliás, o episódio da causa animal, para mim, é um divisor de águas, porque muitas pessoas não saíam de casa por causa dos animais, o que mostra que o conceito de família hoje é um conceito de família multiespécies, é o que se está falando hoje, e é a pura verdade. E quando acontece uma crise, a gente percebe que o comportamento das pessoas mudou, porque há alguns anos atrás, a primeira coisa que as pessoas iam fazer é deixar os animais para trás. E hoje, a primeira preocupação, não a primeira, mas uma grande preocupação, são os animais. Isso mostra que a sociedade mudou, tá? Para o Ministério Público foi um grande aprendizado. Eu quis mostrar para vocês que em um mês muitas coisas novas foram feitas ao mesmo tempo. Muitas áreas que nunca tinham pensado em enchente como algo da sua área tiveram que trabalhar e trabalharam muito bem dentro do possível, né? Então, só para mostrar, assim, eu mostrei na prática para vocês, tá? Que mudança climática não é só preocupação de ambientalista, que mudança climática tem a ver com a qualidade de vida das pessoas, com a saúde mental das pessoas, tá? Tem a ver com tudo aquilo que eu falei, com educação, com consumidor, com urbanismo, com meio ambiente, com infância, com defesa da mulher, com defesa dos animais. Então, tudo isso que eu chamo de cultura da mudança climática, tá? E eu espero que todos os alunos que estão aqui, que sofreram diretamente ou indiretamente, possam se recuperar, que a gente possa tirar o melhor aprendizado disso, que a gente possa ter um futuro melhor, mais pacífico e mais envolvido com as questões que realmente importam para a sociedade como um todo, e não somente uma visão privatista do uso dos recursos naturais, tá? Era esse meu recado. Eu peço desculpas por correr, eu tenho que sair correndo mesmo agora, tá? Então, muito obrigada e desculpe aí o tempo. Muito obrigado, professora Silvia. É uma alegria reencontrá-la na URGS. A senhora que durante muitos anos coordenou a especialização em Direito Ambiental. Ficamos muito contentes com o relato das atuações do Ministério Público, o órgão que a senhora integra, almejando que o Ministério Público siga na sua rotina de controle e apoio à sociedade, ora influenciada. Muito bem, acho que passamos de imediato, Ana Paula, para uma perspectiva do que compreendi, uma perspectiva mais consumerista, com a professora Flávia do Canto, nossa segunda palestrante no dia de hoje. Professora Flávia. Eu vou só apresentar a professora Flávia, pode falar, professora Silvia. Desculpe, Ana. Flávia, quero te pedir desculpas, tá? Sem problemas. Não costumo fazer isso, mas realmente hoje eu vou tomar um
Eu que agradeço pela aula. Bom, se eu não for. Muito obrigada. Tá bom? Um abraço a vocês, Um muito abraço. obrigada pelo convite e boa aula, tá? Tchau, Obrigada, doutora. Tchau. Então, para nós foi um prazer ouvir a professora, a doutora Silvia Capelli, que nos deu um panorama, né, sobre esse desastre ambiental no Rio Grande do Sul e também da atuação do Ministério Público, de modo que a nossa aula agora a outra parte da nossa aula aberta, a segunda parte, vai ser dirigida, né, a professora, doutora, pós-doutora pela URGS, professora Flávia do Canto, que escreveu um belíssimo artigo na revista Consultor Jurídico, no Conjur, que foi passado até aos alunos aqui da especialização. Então, agora eu vou apresentar a Flávia do Canto. Ela é pós-doutora em Direito pela URGS, doutora em Direito pela PUC, é mestre em Direito pela PUC, atualmente é professora de graduação da Escola de Direito da PUC, em alguma pós-graduação, professora na pós-graduação em Direito Empresarial e Processo Civil da PUC, professora convidada na pós-graduação em Direito do Consumidor na URGS. Ela foi diretora do PROCON Municipal de Porto Alegre, de 2012 a 2015, e diretora do PROCON Estadual do Rio Grande do Sul, entre 2016 e 2017. A professora Flávia do Canto, ela foi Visiting Scholar na Syracuse University em Nova York, Estados Unidos. Ela é advogada. É um prazer, então, Flávia do Canto, ter a sua presença aqui hoje, que vai nos falar, então, um pouco do impacto, né, de toda essa tragédia e quais são as perspectivas, as respostas do direito do consumidor diante desse cenário. Então, desde já, lhe parabenizo e tens a palavra. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Cláudia, agradecer ao professor Augusto Jäger pela oportunidade, a professora Ana Paula Atz, ao Guilherme Musselin, e é um prazer retornar novamente a conversar não somente com alunos da Universidade Federal, mas também eu sei que com uma aula aberta a gente acaba, né, tendo aqui inúmeros visitantes e alunos de outras universidades, profissionais, outros professores. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença e esses minutinhos no turno da noite em me ouvir. Bom, eu vou sair um pouco do campo do direito ambiental. Flávia, só um momentinho. Eu já lhe tornei como apresentadora, que ela pode mexer agora no funcionando. Tá, obrigada, muito obrigada. Excelente. Bom, então o tema que a professora me designou para essa noite é a gente falar um pouco, não de modo tão profundo, porque são tantos temas, né, e tantos impactos que esse evento traz para as relações de consumo, mas que necessariamente alguns nós precisamos aqui conversar um pouco, aprofundar um pouco o estudo e pensar a respeito desses impactos. E puxando uma fala aqui da professora Silvia, que me antecedeu, e eu cheguei a anotar, porque ela disse assim, a mudança climática, ela tem impacto não somente no direito ambiental, né? E a gente tem que pensar um pouco fora dessas áreas do direito de forma isolada. E com razão, porque os impactos que nós estamos sofrendo e ainda iremos sofrer por um longo período, assim como foi na pandemia, não são apenas impactos em relações de consumo, mas trabalhistas, né? Empresas foram inundadas, trabalhadores estão sem poder voltar aos seus ambientes de trabalho, ao meio ambiente, à questão urbanística, entre outras. Tá? Então, é preocupante, sim, né? E a gente, num tempo... num espaço curto de tempo, eu diria, a gente já sofreu o impacto não climático, mas o impacto, né, da pandemia, que nos trouxe alguns aprendizados, principalmente no que concerne às relações de consumo em si. Tá?
Então, eu faço essa comparação com a pandemia porque ela traz um retrato do que vem ocorrendo agora com os impactos das enchentes, tá? Então, naquela época, a gente também presenciou fortemente uma escassez de produtos e serviços, tá? Porque as pessoas não podiam sair de casa, as empresas muitas vezes não conseguiam atender, né, a demanda do mercado de consumo, então a gente percebeu essa escassez de produto e serviço, e sempre no início de algo assim, de calamidade pública, de impacto social, a gente percebe que há talvez uma ausência informacional que impacta tanto os consumidores e as pessoas em geral, que elas saem a adquirir produtos desnecessariamente, né, sem pensar no próximo, que acaba trazendo, né, uma consequência prática bem preocupante, que é essa escassez de produtos. Então, a ausência de água, de determinados tipos de alimento. Lá no início da pandemia, me recordo do álcool, da máscara, as pessoas confeccionavam suas máscaras, porque nós não tínhamos máscaras mais para adquirir nas farmácias e nos estabelecimentos comerciais. E aí o aumento de preços, e a professora Silvia falou aqui na questão do oportunismo, e esse é um ponto importante da gente pensar, porque a gente sim tem oportunistas que se aproveitam de uma situação extrema para aumentar preços de produtos básicos para as pessoas, né? Diferente aqui, mais para frente, nos próximos slides, eu vou falar sobre a questão da abusividade, do que é efetivamente uma prática abusiva por elevação de preço sem justa causa, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas que por vezes não é bem o que ocorre, né? Então a gente tem que fazer e traçar aí elementos, né, para caracterizar propriamente uma prática abusiva por elevação do preço sem justa causa. A paralisação completa ou semi de atividades industriais e comerciais importantes, tá? O cancelamento de voos, e aqui Porto Alegre sofreu um impacto pelo fechamento do aeroporto, mas há desdobramentos e consequências para todo o país, né? Então, não somente para quem é de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, mas para o país inteiro. Isso também ocorreu na pandemia, e atraso nas entregas de determinados produtos. Então, a sensação que eu tive propriamente, eu, Flávia, quando fui escrever o artigo, é de já ter escrito o assunto, né? Ou reescrito, eu estaria reescrevendo, né? Porque, de fato, na pandemia nós trabalhamos e inúmeros professores escreveram a respeito desses mesmos problemas, né? Claro, com suas especificidades de modo isoladas, mas que se encontram muitas vezes em determinados assuntos. E aí a gente pensa nesses consumidores que foram atingidos pelas enchentes, né? Então, assim, em termos gerais, foram 400, até o último dado que eu havia pesquisado pela Defesa Civil, nós temos aí 467 municípios que foram afetados com as enchentes, né? Se a gente for pensar de um total de 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve quase que aí mais de 80% dos municípios afetados, mais de 68 mil pessoas em abrigos. Todas essas pessoas são pessoas consumidoras, né? Quando a gente pensa em conceito de consumidor, e isso aqui é importante trazer, que não é somente a pessoa física, né, que é consumidora daquele produto ou serviço como destinatária final. E a gente estuda que há desdobramentos em razão de determinadas vulnerabilidades que fazem com que empresas se tornem consumidoras, na medida em que há uma vulnerabilidade técnica, por exemplo, ou uma outra espécie de vulnerabilidade que, por reconhecimento aí da mitigação da teoria finalista, nós temos, né, que considerar essas empresas também consumidoras nesse momento das enchentes.
E aí eu não sei se é muita coragem minha, mas eu vou fazer aqui, e aí depois vocês me contem o que aconteceu com os desdobramentos dessa parte da minha fala, principalmente quando a professora Cláudia tiver a oportunidade de ouvir. Mas eu cito em nota de rodapé uma vulnerabilidade que eu não havia lido essa espécie de vulnerabilidade. Ainda a gente trata muito da questão do agravamento da vulnerabilidade dos consumidores, porque eles passam por esse agravamento, então nós já somos vulneráveis, a gente se torna hipervulnerável numa situação de enchente, né? Então, com esse agravamento. Mas eu diria que dentre as espécies de vulnerabilidade, a técnica econômica, né, que são as mais conhecidas, eu chamaria essa de vulnerabilidade ambiental, ou seja, os consumidores atingidos pelas enchentes, eles possuem, possuem essa vulnerabilidade ambiental. Então, eu diria que a gente tem aí uma nova espécie de vulnerabilidade, antes não tratada dessa forma, que pode impactar, por exemplo, os contratos de consumo. Então, daí a importância da gente fazer essa análise conceitual do conceito de consumidor, para que a gente possa aí pensar em consumidores, sejam por equiparação ou sejam consumidores finais, destinatários finais de produto ou serviço, que tem essa vulnerabilidade. Então, a gente pode pensar aí, eu botei exemplos para vocês, de profissionais liberais que ainda estão sem poder trabalhar, né? De empresários, de costureiras, de motoristas de caminhões, né? De empresas familiares que foram atingidas. Então, a gente tem aí vários consumidores que não somente aqueles, né, pessoa física que estão lá nos abrigos ou que perderam parcialmente ou totalmente os seus bens, ou tiveram impactos em contratos de consumo determinados, como, por exemplo, aviação civil, e-commerce, prestação de serviços continuados. Então, a gente teria, eu diria para vocês, e aí a minha provocação dessa vulnerabilidade ambiental por essas situações, né, e essa em especial que nós estamos presenciando aqui no estado do Rio Grande do Sul, inédita, tá? Bom, e aí falando sobre o que foi feito, né? Quais as medidas que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e aí abro um parênteses aqui para explicar para aqueles que não conhecem quais são esses órgãos, né, que fazem defesa do consumidor. Então, a nível federal, nós temos aí a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, né, vinculada ao Ministério da Justiça, e em cada estado temos os PROCONs estaduais e alguns municípios, não todos, os PROCONs municipais. Então, trazendo um pouquinho aqui para o Rio Grande do Sul, para trazer números mais concretos para vocês, nós temos como coordenador do sistema estadual, o PROCON-RS, e dos 497 municípios, nós temos uma média aí de 88 PROCONs municipais, já incluindo nesses 88 os atendimentos que os balcões do consumidor realizam dentro das universidades, por exemplo, como o balcão do consumidor da URGS, o balcão do consumidor da Universidade de Passo Fundo, o da PUC, que são uma extensão, eu diria, do próprio PROCON do Estado, que fazem, então, atendimento à população. Né? Então, tendo assim essa ideia, esse panorama, o que foi feito, né, para fins de política pública nesse momento, né? E aí eu tenho que aqui dizer para vocês que o trabalho que a Secretaria Nacional do Consumidor está fazendo e do PROCON-RS é digno de aplausos, estão trabalhando incansavelmente e foram várias as medidas implementadas que eles fizeram para que pudessem os consumidores se sentirem um pouco mais protegidos, tamanha vulnerabilidade que enfrentam. Tá? Então, assim, eu coloquei aqui e citei para vocês alguns pontos. Né? A primeira nota técnica que a Secretaria Nacional do Consumidor emitiu foi sobre a coibição dos preços abusivos. Por quê? Porque justamente o primeiro impacto e a primeira identificação que a população percebe é um aumento
em tese injustificado, e eu falo em tese e explico depois, em tese injustificados para produtos essenciais, produtos do dia a dia que nós precisamos, tá? E que nessas situações a gente enfrenta uma dificuldade para aquisição, seja pelo aumento do preço ou seja pela escassez desses produtos. Então, venda de itens de primeira necessidade, como água, alimentos, produtos de higiene. Tá? Então, a gente percebe. Quando começa esse enfrentamento, então, lá no início de maio, dia 4 de maio, a Secretaria Nacional, desculpem, emite essa nota técnica aí, identificando, né, possível abusividade, entraria aí como infração pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente inciso 10. Tá? Depois um termo de cooperação entre o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul com os demais PROCONs municipais para facilitar a identificação de fraudes ou de práticas abusivas. Né? Isso é importante para que não haja bis in idem, para que essas empresas eventualmente que fossem notificadas ou lavrado auto de infração fosse feito pelo órgão de coordenação do sistema, do PROCON do Estado, para que não houvesse essa duplicidade aí de autos de infração. A Senacom orientou, então, todos os PROCONs a suspenderem os prazos administrativos dos processos administrativos sancionatórios. Isso é importante também, porque a gente sabe que na advocacia não somente o advogado não trabalha somente com o prazo judicial, com o processo judicial, então muitos advogados trabalham com essas defesas administrativas de PROCON, da necessidade, então, da suspensão dos prazos. Recomendações para a ANAC, então, para medidas para minimizar esses danos, em virtude dos cancelamentos de voo. Então, vejo que foram várias em sequência, em um prazo de 15 dias, de ações, né, dos entes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para que pudesse mitigar um pouquinho os danos. Bom, e aí a gente entra aqui no ponto da aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o varejo em relação a esses preços dos produtos diante dessa situação de calamidade. Tá? Tem dois pontos aqui. Dentre o rol de práticas abusivas do artigo 39, a gente identifica, primeiro, a questão do não condicionamento de venda de produtos ou limitação quantitativa sem uma justa causa. Então, o Código traz isso como uma prática abusiva, mas que, em contrapartida, nesses eventos de calamidade pública, abre-se uma exceção e há possibilidade, sim, de limitação quantitativa de determinados produtos diante da escassez, que é o que a gente enfrentou na pandemia e que a gente está enfrentando agora. Então, a gente percebeu lá no início de maio essa limitação de quantidade para compra de determinados produtos em supermercados, por exemplo. Né? Então, na regra geral, a gente pensa que há uma prática, há uma vedação, mas que há uma flexibilização perante, né, momentos e situações extremas como essa. Tá? Então, é importante usar os critérios de razoabilidade, né, para que a gente possa, então, determinar o que é abusivo, o que é uma prática abusiva ou não, nesses momentos. E o artigo 39, inciso 10, que prevê aí, como prática abusiva, a elevação do preço sem justa causa. Tá? E aí a gente entra num ponto de debate, porque o que significa essa justa causa? Quais são os critérios para identificar, né, se há efetivamente um aumento elevado de algum produto ou prestação de serviço em momentos como esse? Porque a gente lê ou ouve muita notícia, né, na internet, enfim, que houve aumento de preço de determinados produtos ou de prestação de serviços e que no senso comum a gente trata isso como um absurdo, né, justamente no momento de crise, né, de uma situação de calamidade pública. Mas nós temos que pensar objetivamente o que
faz com que essa prática seja abusiva? Será que a situação que levou o aumento de preço, ela é uma situação necessária, típica, normal do mercado de consumo, ou tem alguma anormalidade? O professor Bruno Miragem, ele, no curso dele de Direito Consumidor, ele é um dos poucos que traz alguma espécie de critério para que a gente possa, assim, ter uma identificação do que é abusivo ou não. E o critério que ele traz, e eu coloquei ali em negrito para vocês, é da anormalidade. Né? O que significa essa anormalidade? É quando a atuação daquele fornecedor, naquela relação negocial de consumo, não é razoável. Né? Inclusive quando comparado ao mercado concorrente. Né? Então, a gente tem que fazer análise concorrencial e pensar sobre a questão do aspecto da anormalidade. O que seria isso? Situações, né, que os preços se elevam dos produtos e serviços, né, gerando ampla reprovação social, sobretudo quando identificado um propósito que ele chama egoístico, né, ou um certo oportunismo, como mencionou a professora Silvia anteriormente, dada uma situação extrema de necessidade daqueles consumidores. Então, trazendo aqui a vulnerabilidade ambiental que enfrentam essas pessoas e que nós enfrentamos, que nós estamos incluídos aí por morarmos no estado do Rio Grande do Sul, que há uma dificuldade para acesso a determinados bens de consumo ou para aquisição de determinados bens de consumo justamente pela elevação do preço sem uma justa causa, de fato. Né? E essa justa causa decorre dessa anormalidade. Eu identifico que o concorrente cobra X, que antes da calamidade o preço era Y. Portanto, atualmente o preço em que se encontra aquele produto ou aquela prestação de serviço está muito elevada, constata-se que não houve efetivamente uma justa causa. Claro que eu diria para vocês que tem outros pontos de análise e de característica para que a gente possa avaliar se há ou não há efetivamente uma abusividade, como a oferta e a demanda. Então, a gente tem que pensar aí que a escassez de produtos é um fator de elevação de preço e a escassez de demanda de prestação de determinado serviço também, como a aviação civil, por exemplo. Né? Diminuição do número de voos, né? Aumento da procura por passagens aéreas, né, diante do cancelamento de vários outros voos, né, em função do fechamento do aeroporto, por exemplo. Então, tudo isso contribui para uma elevação, mas que, de fato, tem uma justa causa, muitas vezes. Tá? Então, eu diria aqui para vocês que a análise é a análise, como bem mencionada pelo professor Bruno, da anormalidade e esses aspectos que envolvem as questões de oferta versus demanda. Bom, passando para o ponto, e eu falava aqui da aviação civil, foi um dos setores mais impactados, né? E que algumas medidas foram bem importantes, oriundas da própria Secretaria Nacional do Consumidor, que se reuniu com a ABAR, que é a Associação Brasileira de empresas do setor aéreo, e que culminou numa flexibilização de regras, né, previstas na resolução 400 da ANAC, que auxiliou muito para que os consumidores pudessem remarcar suas passagens, pedir restituição dos valores já pagos com essas passagens aéreas. Então, foram várias as regras flexibilizadas nesse momento, e ainda estão sendo, para que, digamos, o impacto fosse menor na vida dos consumidores, a mitigação desses impactos. Ficou branco, eles não querem mais que eu apresente. A Ades pode dar um auxílio? Fala, professora. Nós estamos com o slide parado no slide 7, não passa para o 8. Tem que clicar em cima do 8. Clica ali naquele número e aí clica em cima do 8.
Conseguiu? Eu vou me tornar apresentadora, só um pouquinho. Perfeito. Qualquer coisa a gente não apresenta mais slides e eu deixo à disposição dos alunos e sigo. Mas fica Professora Flávia, está aparecendo para nós medidas sugeridas pela Secretaria Nacional do Consumidor na Aviação Civil. Talvez seja essa? Não. Pode ser. Agora foi. Não? Então é o slide 9, professora. Isso, agora foi. É tu que está passando, Ades? Está passando. Perfeito. Volta um só, se tu puderes. Então, aqui estão as medidas, né, de flexibilização que foram sugeridas pela Senacom, mas foram acatadas pelas companhias aéreas. Então, se alguém aqui, algum aluno aí que está nos ouvindo aqui teve algum problema assim, nesse sentido, pode notar que, apesar da redução do número de voos, houve essa flexibilização e oportunidade de reembolso, né, dessas passagens. Então, alteração do contrato sem custo adicional para o passageiro, podendo então modificar o destino dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a remarcação sem custo dentro do prazo de 1 ano. O que eu acho importante a gente ressaltar que, ao contrário da pandemia, aqui nós não tivemos um decreto. Na pandemia foram acho que na sequência, 2 decretos sobre, né, as medidas para a aviação civil. Aqui a gente teve uma recomendação, o que é bem diferente, e que poderia isso, por exemplo, dentro das companhias aéreas, não acatarem por completo todas as orientações, mas eu acho que, dada a sensibilidade do momento, né, todas as companhias acataram essa flexibilização dessas regras, né? Então, esses foram os pedidos da Senacom. Pode passar para o próximo slide e para o seguinte. E o próximo também. Mais? E agora eu já não estou vendo mais. Esse aqui é o 10, slide 10. Eu vou lhe passar de novo como apresentadora, daí só em cima dos números, tá? Não tem problema. Senão a senhora vai... A gente não vai entender. Só um pouquinho. Se os alunos estão enxergando, não tem problema. Eu acredito que sim, professor, eles devem enxergar sim. Para nós está aparecendo, professora. Então, ótimo. Então, se vocês estão enxergando, eu só não sei como que eu passo aqui. Ó, vamos de novo, vamos tentar. Agora foi de novo. Isso. Tá? Perfeito. Então, quais são essas regras que foram flexibilizadas, que estão, aliás, na resolução 400 da ANAC, né? Autorização, então, de alteração de contrato, né? Transportar os passageiros para os aeroportos mais próximos, a depender do interesse do passageiro, tá? A remarcação do bilhete aéreo sem custo, né, até o prazo de 1 ano, a contar do voo original com o mesmo local de origem e destino, na medida do possível, né, porque a gente sabe que Porto Alegre ainda isso não é possível, somente por Canoas. E o que acontece? Alguns voos que eram direto, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Porto Alegre, Salvador, tudo citando exemplos. Agora, oriundos de Canoas, eles têm conexões. Então, e trazendo um pouquinho do que acontece na questão da elevação do preço, esse preço da passagem não vai ser o mesmo, porque foi incluído um novo trecho no meio do caminho, né? Isso é importante a gente avaliar, porque o consumidor ele não vai pagar o mesmo preço que ele pagou para ir de Porto Alegre, por exemplo, para Salvador. Se ele vai ter conexão em São Paulo agora, de Canoas, Guarulhos ou Canoas, Congonhas, para depois chegar ao destino final. Então, esses são pontos importantes também para a gente falar sobre e voltar um pouquinho no assunto na elevação de preço sem uma justa causa. E aí o questionamento que a gente faz, normalmente do senso comum, é quanto que estava a passagem aérea antes da calamidade, quanto está agora? Que absurdo. Mas o que de fato ocorreu para acarretar esse aumento, claro que não é injustificado, e aí lembrando do critério da anormalidade para ser avaliado frente à oferta e demanda, tá?
é a flexibilização no dever de casos de assistência material, então, no tocante à hospedagem desses passageiros, tá? Transporte. Bom, esses foram os pontos da aviação civil. Falando um pouco de prestação de serviços continuados, aqui o impacto são em vários setores, né? A gente teve um impacto muito forte na questão do fornecimento de água e de energia elétrica, né? E aí a gente pensa que esses são contratos de prestação continuada de serviços essenciais, mas que de fato são pagos pelo consumidor, né? E aqui teve uma iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre que eu trouxe como exemplo, que anunciou então um acordo emergencial para a flexibilização e isenção das tarifas de água para aqueles moradores que foram atingidos, né, das áreas alagadas, né, e eles categorizaram então esses consumidores, né, dependendo do bairro, da localidade que foi afetado diretamente pelo período que ficou sem o serviço, seja de água ou de luz. Tá? E um outro ponto, a questão dos contratos bancários, né, com instituições financeiras para aqueles consumidores que possuíam, por exemplo, financiamento imobiliário dos seus imóveis que foram fortemente impactados ou propriamente dos seus estabelecimentos comerciais e que estão sem poder abrir, sem poder trabalhar, mas que possuem dívidas de consumo de prestações continuadas que necessariamente nesse momento, assim como a gente já presenciou na pandemia, por meio da FEBRABAN, há a possibilidade então de prorrogação do prazo desses contratos e amortização posterior, além das transferências desses pagamentos para um momento posterior. No setor de serviços, né, aqui a gente tem que trazer um ponto que é importante, que é a questão das assistências técnicas, por exemplo, né, quando não tem condições de cumprir o prazo de 30 dias previsto no artigo 18, parágrafo 1º, então vamos lá, vamos pensar que a gente tem um vício do produto, esse produto foi encaminhado para assistência técnica, esse produto pode ser ou não um produto essencial, e aí a gente tem que pensar lá no parágrafo 3º do artigo 18 do CDC, que traz ali o que seria esse produto essencial, não um rol, mas efetivamente um conceito, tá? E a professora Cláudia, ela menciona, inclusive na última atualização do livro dela de contratos, sobre a essencialidade de alguns produtos, como, por exemplo, o computador, para aquele acadêmico que necessita, né, estudar e não pode ficar sem o computador pelo prazo de assistência, que poderia ser de troca imediata. Então, assim, à exceção do que é considerado produto essencial, a gente tem, então, a oportunidade daquela empresa fornecedora prestar assistência técnica por vício do produto nesses casos. E a gente tem que pensar na flexibilidade também de que esse prazo, efetivamente, muitas vezes não vai poder ser cumprido, né? Porque a empresa está fechada, né? E aí, pelo parágrafo 2º do 18, nós já teríamos uma possibilidade legal, né, de ampliação desse prazo de 30 dias até 180. Mas, vejam, nesse momento, eu acho que nem 180 ainda é possível prever, né, em caso de cumprimento ou não. Então, a gente tem que pensar que, a exemplo da pandemia, nesses casos de força maior, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, em várias decisões, na época da Covid, né, julgou esses processos aplicando excludente de responsabilidade da empresa fornecedora por atraso na entrega desses produtos e conserto desses aparelhos por vício de qualidade. Então é importante também, e aqui nessa situação específica, a gente pegar esses precedentes da época da pandemia e trazer para essas situações atuais, né, que nós estamos presenciando novamente por um outro evento, agora um evento climático, mas que necessariamente trazem um aprendizado enorme. E a gente entra no último tema,
né, que é o tema das excludentes, ou da excludente, eu diria, né, porque a gente sabe que, eu entendo que o caso fortuito é uma espécie de força maior, né, e a gente teria aí uma divisão de fortuito interno e fortuito externo para as relações de consumo, e isso é importante. Então, apesar do Código Civil prever no artigo 393, né, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior, nós temos que pensar sobre o evento em si, né, de força maior, o caso fortuito, se é interno ou se é externo, e se a empresa vai responder efetivamente pelos danos causados. A jurisprudência do STJ, ela tem contribuído muito para essa distinção e para que a gente possa pensar sobre os casos em que são passíveis de alegação de excludente de responsabilidade. Tá? Quais são esses parâmetros e critérios para fins de responsabilidade civil, tá? Para garantir mais segurança jurídica, né, na análise e solução de caso a caso, eu diria. Tá? E aí, tratando especificamente do fortuito externo e do fortuito interno, de que forma o STJ entende, tá? O fortuito interno, ele vai ter exclusivamente uma relação com a atividade desenvolvida pelo fornecedor. Então, de forma que não exclui a responsabilização civil, né? Ou seja, se aquele fato ocorreu e ele ocorreu dentro do estabelecimento comercial, mas havia um dever, né, por meio do desenvolvimento da minha atividade, de tomar aqueles cuidados para que não ocorresse aquele fato, então ali cabe o dever de indenizar. Mas, por exemplo, quando há o chamado fortuito externo, ou seja, aquele fato realmente imprevisível ou que não tem nada a ver com a atividade daquela empresa, atividade comercial desenvolvida por aquele fornecedor, há uma excludente aí possível de ser alegada. Eu não vou entrar aqui, depois eu quero ver se vai ter pergunta na questão dos seguros, tá? Eu vou deixar isso aí lá para aquela leitura que a professora Silvia deixou para vocês, mas eu vou falar especificamente sobre esses casos, tá? E aí eu trouxe 3 exemplos para a gente, assim, pensar, exemplos que vocês lembram, né? E que em nada tem a ver com o que a gente vem passando agora pelas enchentes, mas que serve como um bom paralelo para a gente fazer. 3 situações, tá? E pena que a gente não tá aqui com as câmeras abertas de todo mundo, mas se quiserem abrir o microfone, tá? Eu faço a provocação. Eu tenho aquela situação que nós vivemos em 99, que entrou um atirador dentro de um cinema do Shopping Morumbi. Muitos de vocês devem se recordar, outros não, porque devem ser jovens ainda, né? Mas quando um rapaz entrou, um estudante de medicina, entrou na sala do cinema e saiu atirando com uma metralhadora. Então, acabou matando 3 pessoas e ferindo outras 4. Esse é o primeiro exemplo, tá? Isso aconteceu dentro do shopping, dentro de um cinema. Segundo exemplo, um menino de 6 anos, que durante um passeio com a escola, ele foi brincar em um escorregador, caiu sobre o próprio braço, e causando fraturas, ele teve que fazer uma cirurgia para colocação de pinos. E o terceiro exemplo, um acidente que levou a óbito uma utente no metrô de São Paulo. Então, no caso, a jovem ela caiu na estação férrea da Barra Funda, desmaiou e foi atropelada. E aí a provocação dentre essas 3 situações, qual ou quais as situações que a gente poderia aqui tratar como fortuito interno, ou seja, que aquele acidente de consumo que ocorreu, aquele fato do produto, efetivamente, ou fato do serviço, ele faz com que a empresa tenha responsabilidade. O caso do Morumbi, o caso do menino ou o caso do óbito no metrô de São Paulo. E são 3 casos já julgados pelo STJ.
Vou chamar aqui a Laila, vou chamar a Natália. Estou escutando, professora. O que a senhora precisa? Não, Ades. Não estou lhe chamando, estou chamando os alunos. Ah, tá bem. Né? A Natália Sombrio, minha colega de escritório, a Carolina, minha colega de escritório, que estão aqui ouvindo. A Marcele. Então, assim, naquele passeio escolar, o menino de 6 anos estava sob a responsabilidade de uma atividade da escola. Então, o dever de cuidado e o dever de guarda daquele menor era da escola. Então, aqui há um caso de fortuito interno. Né? Há responsabilidade da escola perante esse acidente de consumo. Ao contrário dos outros 2 casos, que são casos de fortuito externo, né? Em que, por mais que haja o dever de segurança do shopping center, pelas pessoas que estão passeando dentro do cinema, é imprevisível, né? O fato ocorrido dentro da sala de cinema, para que haja, por exemplo, uma segurança efetiva para que não ocorra esse tipo de acidente, esse tipo de acidente que ocorreu no Shopping Morumbi. E assim como não há como imputar um dever de segurança ao metrô de São Paulo quando, por um acidente, a jovem cai na via férrea e com isso é atropelada. Né? Então eu tenho 2 casos de fortuito externo e um caso apenas de fortuito interno que eu trouxe aqui só para a gente exemplificar situações que sejam excludentes de responsabilidade ou não. E aí a gente pode pensar nos contratos de consumo, que eu vou ter que avaliar caso a caso, por óbvio, né? Para chegar a uma conclusão pela continuidade ou não, pela responsabilização ou não da empresa, dependendo de cada caso. Eu diria para vocês, para finalizar, né? O momento é de cautela, a gente não pode, eu acho que, afirmar com tanta veemência determinados assuntos, como abusividade, o que é ou não é abusivo, o que de fato está ocorrendo, e analisar, sim, todos os casos e a particularidade de cada problema de consumo em meio ao impacto dessa magnitude na economia. Tá? E a necessidade, então, de pensar que não só consumidores foram atingidos, mas empresas foram devastadas, produtos e mercadorias foram perdidos, funcionários de empresas estão em alojamentos, sem acesso às suas casas, ou até mesmo sem casa. E eu finalizaria para vocês com uma frase do último artigo da professora Cláudia, que ela publicou no Conjur também, mas na coluna de opinião, que esse momento dos contratos de consumo, o momento que nós estamos passando, é pensar no contrato de consumo como cooperação, ou seja, cooperar é manter esses contratos de consumo, mesmo frente a desastres e dificuldades, mas com adaptações necessárias que esse momento exige, pessoal. Então, eu queria trazer esses pontos, muito brevemente, né, pelo tempo exíguo e pela imensidão, eu diria, de contratos de consumo afetados pelas enchentes, e a repercussão ainda pela frente vai ser ainda maior. Fico à disposição de vocês agora para eventuais dúvidas ou perguntas. Muito obrigada, Ana. Então, nós que agradecemos, professora Flávia, pela brilhante exposição. Acho que conseguiste passar, né, em pontos essenciais das relações de consumo que todos nós sentimos, né? Todos nós, mesmo quem não foi atingido diretamente pelas enchentes, muitos tiveram que sair de suas casas, ir para outras cidades em razão, né, da falta de abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica. E há, sim, dúvidas, né, que pairam sobre essas questões contratuais. Então, foi um prazer ouvi-la e gostaria de primeiramente, antes de passar... Não sei, professor Augusto, se o senhor gostaria de falar algo agora ou a gente pode passar para as perguntas dos alunos, dos convidados? Não, rapidamente agradecer, né, a professora Flávia, mas também podemos dar seguimento ao nosso evento, com as suas intervenções,
e com as dos alunos também se tiverem interesse. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer uma pequena intervenção, mas antes vamos ver os questionamentos dos alunos. Tem uma pergunta aqui no chat da Silvia. Qual seria a solução emergencial, né? Para que possamos eliminar os desastres climáticos. Não, eu acho, Silvia, que as perspectivas elas são positivas, elas já são positivas porque foram várias as medidas de mitigação em relação às relações de consumo em si. Então, eu citei várias aqui, e eu acho que tudo isso está surtindo efeito, né? A questão da aviação civil, com a flexibilização das regras, né? A questão da flexibilização dos prazos de assistência técnica, né? A possibilidade de postergar pagamentos de financiamento imobiliário. Então, a gente teve um aprendizado da pandemia que foi importante nesse sentido, né? Para que agora, de imediato, nós tivéssemos uma atuação por parte dos órgãos de proteção e defesa do consumidor muito mais rápido do que na época da pandemia. Então, acho que esses são, sim, soluções e pontos positivos para que a gente faça essa avaliação assim mais primária, né? Para depois a gente, na prática, verificar quais são as consequências que estão por vir aí. Obrigada. Teria mais alguma dúvida, algum questionamento para a professora Flávia do Canto? Eu que agradeço, viu, Ana, pelo tempo, agradeço falar para especialização em Direito Consumidor no mercado digital. Foi um prazer conversar com vocês. Flávia, então, se me permite fazer uma pequena intervenção na sua fala, mais uma reflexão, né, que eu gostaria de te questionar, né? Muitos consumidores que têm contratos de longa duração começam a enfrentar algumas dificuldades em termos assim de cancelamento, né? Alguns até eu faço parte da Comissão de Direito Ambiental da OAB, então ali no grupo também tem alguns questionamentos sobre consumo. A gente, como você bem explicou aqui, as recomendações, né, as notas técnicas da Senacom, as recomendações, mas mesmo assim, em alguns casos, muitos casos, a gente vê uma certa dificuldade, muitas vezes, de cancelar um contrato ou de cancelar uma passagem aérea sem custo, né? Por exemplo, tive agora recentemente aqui na comissão foi debatido um casal de idosos de 80 anos, eles iam para a Argentina, resolveram cancelar a viagem, tiveram dificuldade porque a agência de viagem estava cobrando um valor bem alto, assim, né? O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo, eu acho que nós veremos, né? É uma tendência de haver uma maior litigância nos tribunais. Sim. Uma enxurrada de ações no juizado especial cível, né? Ou seja, na justiça comum. Então, por quê? Porque a gente sabe que, muito embora a ideia é cooperar, né? Como você mesma colocou, tem muitos consumidores que estão enfrentando dificuldades, até entrar em contato com o fornecedor. Então, como é que você vê esse quadro agora, né? No pós-enchente, né? Essa dificuldade, muitas vezes, de ter um serviço de atendimento ao consumidor, de resolver o seu problema, ou mesmo muitas vezes, esse aumento de ações do judiciário. Isso a gente já presenciou, né, com a pandemia, então não só de aumento de ações em juizado especial, por exemplo, mas também em reclamações nos PROCONs, o que culmina em processos administrativos sancionatórios. Então, a gente sabe que esses reflexos são, digamos, normais em período de anormalidade, infelizmente, né? A gente sabe que há esse agravamento da vulnerabilidade, principalmente em relação à tecnologia, né? E o teu exemplo do idoso, né, do hipervulnerável, não conseguir
por exemplo, cancelar um contrato é uma das questões centrais da questão da vulnerabilidade tecnológica, né? Ou seja, o cidadão ele não tem condições de entrar num aplicativo para cancelar ou para pedir a prorrogação de prazo ou para entrar em contato com o atendente. Então, assim como na pandemia, sim, a gente vai ver um número maior de reclamações em órgãos de defesa do consumidor, consequentemente um número maior de processos administrativos. E isso, apesar dos esforços, né, do Sistema Nacional para que não ocorra, a gente sabe que no passado, recente, né, nós tivemos. Então, quanto a isso, eu acho que há a tendência de um aumento, sim. E a questão dos seguros, né, é algo que nós enfrentamos aqui no Rio Grande do Sul em setembro de 2023. A professora Silvia comentou ali na palestra dela, né, que só 2 seguradoras que acabam tendo essa cobertura, né, para enchentes, porque em setembro de 2023 o que a gente percebeu assim nas jurisprudências foi uma negativa total, assim, por parte das seguradoras, né? Eu até brinquei que eu não ia falar sobre seguro, porque não é a minha área de expertise, não, né? e é muito complexo, né? É muito complexo, mas de fato, poucas pessoas possuem seguro que cobrem esse tipo de evento climático, né? Então, como a professora Silvia mesmo falou, né? O comum, digamos assim, das residências é o seguro contra incêndio, né? Então é uma coisa que imprevisível. E eu não sei, eu não queria dar uma opinião muito técnica, mas mais uma opinião pessoal, de que dependendo da situação aí, eu acho que aqui cabe sim uma excludente de responsabilidade de determinadas empresas por força maior. Um evento desse é imprevisível e, enfim, a análise de cada caso, nessas proporções. Mas posso estar falando uma bobagem? Quem aqui entende mais de contrato de seguro pode falar muito melhor. Então, alguém mais, pessoal, gostaria de aproveitar a presença da professora Flávia e fazer algum questionamento? Muitas vezes até é alguma dúvida sua, né? Todos nós podemos enfrentar aí algumas dúvidas referentes às nossas próprias relações, né? Então, pessoal, diante do adiantado da hora, né? Falamos para os palestrantes em torno de 40 minutos. A palestra, gostaria de, então, fazer esse fechamento. Convido o professor Augusto, se está aqui como presidente, para fazer esse fechamento, mas desde logo foi um prazer, Flávia, te receber aqui no curso de especialização. Acredito que os alunos devam ter aproveitado muito esse tempo aqui. E com certeza foi justamente hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, trazer essas conexões entre o direito ambiental e o direito consumidor, que cada vez mais fica evidente, né? Excelente, muito obrigada, professora Ana Paula, obrigado, professor Augusto Jäger. A Universidade Federal, eu vejo que a ADES está aqui, em nome dela, da professora Cláudia, muito obrigada. Uma boa noite. Então, damos Obrigada, encerrado, professora. então. Foi bom rever. Boa noite. Boa noite a todos.